Vamos continuar a resolução dos problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halley-Resnick, 10ª edição. Problema 15, letra A. Se a posição de uma partícula é dada por x igual a 4 menos 12t mais 3t ao quadrado, em que t está em segundos e x em metros, qual é a velocidade da partícula em t igual a 1 segundo? Como dissemos na aula anterior, a velocidade é a taxa de variação da posição, ou seja, é a derivada da posição em relação ao tempo. Derivando a expressão da posição da partícula, teremos v é igual a dx dt. A derivada de 4 é zero, a derivada de menos 12t dá menos 12, a derivada de 3t ao quadrado mais 3 vezes 2t. Se a gente escrever colocando o positivo primeiro, vai ficar 6t menos 12. A velocidade no instante t igual a 1 é v de 1, que é igual a 6 vezes 1 menos 12, que dá menos 6 metros por segundo. Letra B. O movimento neste instante é no sentido positivo ou negativo de x? Como a velocidade é negativa, isso significa que a partícula está se movendo no sentido negativo de x. O 6 é o módulo, né, da velocidade e o sinal indica o sentido. Como ele está se movendo em linha reta, normalmente, o sentido é definido pelo sinal. Letra C. Qual é a velocidade escalar da partícula nesse instante? A velocidade escalar é igual ao módulo do vetor velocidade. Então, v é igual ao módulo de menos 6 metros por segundo, que dá 6 metros por segundo. Letra D. A velocidade escalar está aumentando ou diminuindo neste instante? Considere a expressão da velocidade da partícula. V é igual a 6t menos 12. O valor da velocidade em t igual a zero é v de zero. 6 vezes 0 menos 12, que dá menos 12. Então, o gráfico da função velocidade toca o eixo vertical no ponto menos 12. Como a expressão que determina a velocidade é uma função polinomial do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E como o termo de t é positivo, trata-se de uma reta crescente. Então, o gráfico é uma reta crescente que toca o eixo vertical no ponto menos 12. Como já vimos na letra A, no instante t igual a 1 segundo, o valor da velocidade é menos 6 metros por segundo. Então, temos aí esse ponto. Evidentemente que esta reta vai tocar o eixo horizontal em um ponto. Observando o gráfico, fica evidente que o valor da velocidade está aumentando o tempo todo. A reta está crescendo. Porém, o gráfico representa o valor da velocidade da partícula e não da velocidade escalar. A velocidade escalar é igual ao módulo da velocidade. O módulo de um número negativo é igual ao seu oposto. E o módulo de um número positivo é igual a ele mesmo. Para que o gráfico represente a velocidade escalar, devemos traçar uma reta simétrica no intervalo em que a velocidade é negativa. E o gráfico terá o aspecto mostrado. Perceba que no instante t igual a 1 segundo, a velocidade está aumentando porque temos uma reta crescente. No entanto, o módulo da velocidade, que é a velocidade escalar, está diminuindo. Então, no instante em questão, a velocidade escalar está diminuindo. Tente responder às duas próximas perguntas sem fazer outros cálculos. Letra E. Existe algum instante no qual a velocidade se anula? Caso a pergunta seja afirmativa, para que valor de t isso acontece? Já mencionamos nos itens anteriores que o gráfico da velocidade toca o eixo horizontal em um ponto. Neste ponto, a velocidade é nula. O instante em que isso vai acontecer é quando 6t menos 12 for igual a zero, passando menos 12 para o outro lado, 6t igual a 12. Então, t vai ser 12 sobre 6, que é igual a 2 segundos. Então, em t igual a 2 segundos, a velocidade é nula.
Existe algum instante após t igual a 3 segundos no qual a partícula está se movendo no sentido negativo de x? Caso a pergunta seja afirmativa, para que valor de t isso acontece? Observando novamente o gráfico, percebemos que a partir de t igual a 2 segundos, o gráfico sempre fica acima do eixo horizontal. Ou seja, a velocidade sempre será positiva a partir desse instante. E o movimento será sempre no sentido positivo de x. Então, a resposta para essa pergunta é não.